Números capítulo 22, abra sua Bíblia por gentileza em Números 22, leremos os versículos 1 a 6, lembrando que após o culto temos a nossa escola bíblica dominical. Hoje o diácono Marcos vai finalizar a aula sobre batismo no Espírito Santo, e eu vou iniciar as aulas sobre um tema muito importante, a lição 11 do guia de estudo, que é sobre dons espirituais, irmãos, um tema que gera muitas dúvidas. Como devemos entender dons espirituais à luz das Escrituras? Eles são aplicáveis para hoje? São todos aplicáveis? Quantos são os dons espirituais? O que a Bíblia fala sobre isso? Hoje o diácono Marcos vai finalizar a parte do batismo no Espírito Santo, eu já vou dar início. Então fique conosco, se você puder, até meio-dia, na nossa aula de escola bíblica dominical. Números 22, versículos 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Vem agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pois toda ela é útil para nos instruir, para nos guiar, para ministrar aos nossos corações. Senhor, direciona o teu povo, traz clareza de pensamento, traz ânimo ao abatido, traz renovo ao cansado, exorta o que está caminhando por caminhos tortuosos, e agrada-te de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A quem você amaldiçoar será abençoado, e a quem você abençoar será abençoado. Palavras que foram ditas por Balaque, rei dos moabitas, ao profeta Balaão. Como temos visto aqui, se você está nos acompanhando na leitura bíblica, passamos por esse texto essa semana, o povo de Israel está na sua caminhada pelo deserto. O nome Números é dado a esse livro porque apresenta dois censos, um no início do livro e um no capítulo 26, mas os hebreus, os judeus, eles chamam esse livro de No Deserto, pois eu acho um nome mais apropriado, pois ele mostra a travessia do povo de Israel ao longo desses 40 anos no deserto, e alguns episódios muito marcantes, e um deles está aqui nos capítulos 22 a 24, a conhecida história de Balaão, aquele da jumenta, que a jumenta virou para ele, e é curioso porque o profeta não viu o anjo, o profeta não discerniu a vontade de Deus, e a jumenta é que discerniu e falou com ele, e aí o anjo fala que ia matar o profeta, ia preservar a jumenta, e o profeta queria matar a jumenta. Dá uma invertida na nossa cabeça, né, que a gente pensa que às vezes as pessoas que têm algum relacionamento com Deus são perfeitas ou fazem tudo certo, e a gente vê que Balaão estava longe de estar nesse padrão. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel está atravessando o deserto, e no capítulo 21 vemos o relato da vitória sobre os amorreus, né, sobre Seom, rei de Hesbom, sobre os amorreus e sobre Og, rei de Bazã. E naquela época não existiam redes sociais, não existia televisão, mas as notícias corriam também. De outra forma, mas as notícias chegavam. E o povo moabita, cujo rei era Balaque, como lemos aqui, soube que Israel saiu do Egito e vinha atravessando terras. O intento de Moisés não era guerrear com esses reis que citei há pouco, mas era atravessar pacificamente pela terra deles, o que não foi permitido. Então eles guerrearam, derrotaram reis poderosos, derrotaram povos poderosos na guerra,
e agora estavam chegando ali nas campinas de Moabe, e os moabitas ficaram angustiados, morrendo de medo dos israelitas. E o que Balaque, rei dos moabitas, faria diante daquela ameaça, que era aquele povo muito numeroso, milhões de pessoas acampadas, e um povo poderoso em guerra, um povo que havia destruído outros povos e estava ali agora na terra de Moabe. Balaque tem uma ideia, ele vai até esse homem Balaão e pede que ele amaldiçoe o povo de Israel. E ele fala, como lemos aqui no versículo 6, a quem você abençoar, será abençoado, e a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Você já conheceu pessoas assim? Ou pessoas que creem assim? Não, eu conheço fulano, e aquele ali, se falar alguma coisa, acontece. Ou se fizer alguma coisa para você, isso vai acontecer. Balaão era tido por Balaque como um desses, que o que ele falasse necessariamente teria que acontecer. Então, se ele abençoasse, alguém seria abençoado. Se ele amaldiçoasse, alguém seria amaldiçoado. E Balaque pensou, vou pedir a esse profeta que amaldiçoe o povo de Israel, para que aqueles amaldiçoados não destruam o nosso povo e a nossa terra. Será que isso procede, irmãos? Será que tem pessoas que têm poder de amaldiçoar ao outro, independente das circunstâncias? Basta dizer uma palavra, e aquela pessoa vai ser abençoada ou amaldiçoada? Será que basta proferirmos algumas palavras e necessariamente alguém vai ser abençoado ou alguém vai ser amaldiçoado? Será que o poder de amaldiçoar ou abençoar reside em nós? É isso que veremos nessa manhã. O tema dessa mensagem é a maldição sem causa e a causa da maldição. É fácil de memorizar. A maldição sem causa e a causa da maldição. Primeiro ponto, a maldição sem causa. Vá comigo no livro de Provérbios, capítulo 26. Pode parecer não ter nenhuma relação, mas há um ensino precioso da palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 26. Provérbios 26, versículo 2. Aqui a gente já vê uma resposta à pergunta que eu fiz há pouco. Provérbios 26, 2 diz assim: como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Ponto. Mas a pessoa é poderosa, mas a pessoa falou, não interessa. Se não há motivo, não se cumpre. Volte lá para Números. Vamos confirmar isso através desse relato marcante. Você deve lembrar da história, especialmente se você leu essa semana. Balaão vai consultar Deus, Deus fala para ele não ir. Aí voltam os moabitas com mais pessoas poderosas, com mais presentes. E Balaão vai consultar Deus de novo, aí Deus manda ele ir. A ira do Senhor se acende contra Balaão, possivelmente porque ele estava pensando em criar um meio de amaldiçoar o povo de Israel para se dar bem, para ter prestígio, para ter recursos, para ter ganhos. E aí acontece a situação da mula. E aí quando chega aqui, ainda no capítulo 22, olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 22, versículo 10. Balaão respondeu, Balaão está falando com Deus, Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem, eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora e amaldiçoe este povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão, não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é o quê? Povo abençoado. Aqui eu aprendo que a bênção não reside numa pessoa. Podemos falar coisas que vão gerar vida, que vão gerar coisas boas, vão abençoar outra pessoa, mas a bênção reside em Deus, irmãos. Se você quiser abençoar alguém que Deus não abençoa, a pessoa não vai ser abençoada. E se você quiser amaldiçoar alguém que Deus abençoa, a pessoa não vai ser amaldiçoada. Porque quem tem poder para amaldiçoar e abençoar é o Senhor. Claro que as nossas palavras têm efeito. Muitos falam das palavras dos pais para os filhos. Tome muito cuidado com o que você fala para os seus filhos. Às vezes a gente ouve pessoas, até no encontro de homens quinta-feira, que foi um tempo muito produtivo, um irmão relatou que coisas que ele ouvia acerca do casamento dos seus pais, quando ele tinha uns 6 anos de idade, machucavam muito a sua alma. Até os dias de hoje ele lembra com dor do que o seu pai falava sobre o seu casamento. E isso marcou, e ele era uma criança de 6 anos. Cuidado com o que você fala com seus filhos, cuidado com o que você fala com a sua esposa diante dos seus filhos.
Deixa para fazer os DRs na hora que as crianças dormirem. Deixa para discutir a relação na hora que as crianças não estiverem perto, para você... Não que você vai esconder, não tente mostrar para os seus filhos um casamento perfeito que não existe. Senão eles vão buscar um casamento perfeito e nunca vão encontrar. Mas cuidado, dê segurança, falamos isso na quinta-feira no Encontro de Homens, dê segurança aos seus filhos, ao verem que o casamento seu não é perfeito, mas é um casamento que busca viver de acordo com os princípios de Deus. Então, devemos falar coisas que abençoam, devemos tomar cuidado com as nossas palavras, mas a maldição sem causa não encontra pouso, irmãos. Não adianta a pessoa ficar falando, mas tem uma vizinha minha que ficou me amaldiçoando outro dia, agora vai pegar. Fizeram um trabalho de feitiçaria para mim, eu passei lá e vi uma galinha preta na esquina da minha rua, e olhei bem assim no pratinho, tinha o meu nome, assim, o nome do meu filho, não sei o quê. A maldição sem causa não encontra pouso, irmãos. Crente não tem que ter medo de trabalho de feitiçaria, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se estamos aliançados com o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que cantamos essa manhã, Deus nos guarda, irmãos. Pode fazer trabalho de feitiçaria em todas as esquinas aqui do anil, vai gastar um dinheirão, e depois vai passar alguém que não tem medo desse tipo de coisa, vai pegar o frango e vai comer tudo. É isso que acontece? E a fonte da nossa bênção está no Senhor, irmãos. E se Deus abençoa, abençoa. Agora, se Deus amaldiçoa, aí é outra história. Então, aprendemos aqui que Deus falou, não amaldiçoe Balaão, porque esse povo é um povo abençoado. Capítulo 23, diz assim, Balaão foi lá com Balaque, se posicionou para proferir maldições contra o povo de Israel. E 23:1 diz, então Balaão disse a Balaque, construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Fizeram a oferenda certinha, tudo direitinho, botaram na encruzilhada, né, colocaram a farinha, a farofa, colocaram as frutas, uma analogia. Fizeram a oferenda de acordo com o script. Versículo 3, então Balaão disse a Balaque, fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me mostrar direi a você. E Balaão subiu a um monte descampado. Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse, preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão, e disse, volte para Balaque e transmite a ele o que eu falei a você. E é um oráculo, eu não vou ler todo, mas queria ler o versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Leia o versículo 8 em voz alta comigo novamente. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Guarde isso na tua mente, irmãos. Quando você ficar com medo que alguém está falando alguma coisa, que alguém está provocando algo para te trazer mal, saiba que se Deus abençoou, ninguém tem poder para amaldiçoar. Como posso amaldiçoar? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? E ele continua no seu segundo oráculo, ainda no capítulo 23, quer dizer, ainda antes, versículos 13 e 14, capítulo 23. Versículo 13, então Balaque lhe disse, peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Então ele mudou de estratégia. Não, o problema é que você está no lugar errado. Vamos para outro lugar, que de lá você vai conseguir amaldiçoar. Pode ser que faça isso contigo. A pessoa vai tentar tudo para te derrubar e não vai conseguir, vai tentar te amaldiçoar, vai mudar a estratégia. Vai botar uma galinha mais cara, vai fazer um trabalho mais poderoso, vai num pai de santo mais forte, segundo ele, vai mudar de lugar, agora vamos ver se eu consigo amaldiçoar aquele cara. Mas olha o que diz, agora sim, no segundo oráculo, versículos 18 em diante. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse, versículo 18, levante-se Balaque e ouça, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará?
Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouvem, olha que coisa linda, aclamações ao seu rei, que fizemos agora há pouco, cantando louvores. Aclamamos o rei no meio do povo. E o inimigo vem tentar amaldiçoar, mas olha aí o povo adorando. Olha o povo louvando, olha o povo aclamando o rei dos reis e senhor dos senhores. E continua o versículo 22, Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem, pois, guarde isso também na sua mente, contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Contra Israel não vale encantamento, meu irmão, guarda isso na tua mente, e para de ter medo de alguém que falou alguma coisa. Para de ter medo de maldição sem causa que não encontra pouso. Aí tem vezes que você pensa, mas Balaão era um profeta fiel. Balaão estava falando só o que Deus mandou ele falar. Eu creio que não, e mais à frente você vai entender por que o caráter de Balaão não era nada aprovável. Mas eu creio que Balaão, por mais que fosse um ímpio, um profeta mau, ele sabia quem era Deus. Então ele sabia, se ele falasse algo diferente do que Deus falou, ele sofreria as consequências. Então, eu não creio que Balaão falou por obediência a Deus, mas falou por medo de sofrer as consequências de fazer algo que ele sabia que ia pesar a mão de Deus sobre sua vida. E você vai entender por que eu penso isso daqui a pouquinho. Balaão recorria à magia. Olha aqui, capítulo 24. Talvez você pense assim, o pastor está falando isso, mas ele não sabe que eu trabalho com uma pessoa que mexe com magia. A mesa de trabalho dela é cheia de pedras de cristais e cheia de coisa, e tem o livro de São Cipriano, lembra essa história aí? E tem um monte de coisa... E aquela pessoa mexe com um negócio pesado. Balaão não era diferente, capítulo 24, versículo 1. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Então aqui a gente aprende que das outras vezes, ele lançou mão de agouros, de magia, ele fez alguma coisa para tentar dobrar o braço de Deus. Ninguém dobra o braço de Deus. Ninguém bota Deus na parede, irmãos. Tolos quem acham isso. Infelizmente tem igrejas que pregam isso, que você deve determinar o que Deus deve fazer, como se Deus fosse seu servo. Doce ilusão, não tão doce, né? Amarga ilusão. Não se dobra a Deus, Ele é Deus. Então, ele tentou por meio de magia, viu que não funcionou, abandonou a magia e foi lá abençoar o povo. E aqui no capítulo 24, no terceiro oráculo, somente os versículos 8 e 9, diz assim, versículo 8 do capítulo 24, Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará seus ossos, e com as suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem os despertará? E é por isso que eu entendo a esperteza de Balaão. Benditos os que abençoarem vocês, e malditos os que amaldiçoarem vocês. Balaão sabia que se ele amaldiçoasse Israel, ele podia ficar bem com Balaque, o rei dos amonitas, dos moabitas. Mas ele ficaria mal com o rei dos reis e senhor dos senhores. Então ele era ímpio, mas ele não era burro. E ele preferiu abençoar. Às vezes tem gente que é ímpia, mas não é burra não, gente. Não, eu sei que quem manda, quem tem mais poder, e ele, para ficar bem com o rei dos reis, ele abençoou, porque ele sabe que benditos os que abençoarem você e malditos os que amaldiçoarem vocês. Isso ecoa a bênção de Abraão, lá em Gênesis, que fala que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Então, irmãos, descanse teu coração. Não fique tão preocupado, porque fulano que trabalha com você, ou que é seu vizinho, ou que é seu parente, pode estar fazendo um trabalho de feitiçaria contra você. E algumas pessoas fazem umas questões, mas então leia o Salmo 91 3 vezes, leia o Salmo 23, e depois critica os católicos, e faz a mesma coisa. É o terço dos evangélicos. É o Salmo 91, o Salmo 23. Não é isso, irmãos. Confie no Senhor, agrade o Senhor, faz o bem, e Deus vai te abençoar. E nenhuma maldição vai chegar à tua casa, porque maldição sem causa não encontra pouso. Descanse seu coração. Muito crente com medo. Vocês sabem que eu vim desse meio, né? Não diretamente, mas minha mãe era chefe de um terreiro de Umbanda, e eu não participei ativamente, como ela e até minha irmã, num período, eu logo saí daquilo lá, e ela me incentivou a sair. Olha como é que são as coisas. Minha mãe participava daquilo, liderava aquilo, mas não queria que a gente seguisse, nem eu nem minha irmã. Minha irmã ainda seguiu um tempo, mas eu nem, com 12 anos, já meti o pé.
Então, às vezes fala, né? Jó falou que conhecia Deus, de ouvir falar, agora de andar com ele. Eu conheci o diabo de andar com ele. Não tenha medo do diabo. Tema ao Senhor. Muito crente com medo do diabo. Vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus, vai ler a palavra de Deus. Tem que temer a Deus. E Deus é tão... Deus confunde tanto a nossa mente, que aqui no versículo 17, ele ainda usa esse ímpio interesseiro desse Balaão. Aqui no versículo 17, ele faz uma possível profecia messiânica. 24:17. Eu o vejo, porém não agora, eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Moabe era da descendência de Sete. As genealogias lá em Gênesis nos mostram a descendência abençoada. E lá em Apocalipse 22, não precisa abrir, Jesus fala que ele é a estrela da manhã. E fala que um cetro virá de Jacó. Eu creio que aqui podemos já ter uma profecia apontando para quem de fato é o vencedor. Quem de fato venceria o pecado, a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e um dia voltará para derrotar de vez todos os nossos inimigos, Jesus Cristo, o Senhor. Irmãos. Mesmo Balaão, sendo quem era, Deus ainda o usava para proferir verdades. Então, a maldição sem causa não encontra pouso. Para de buscar justificativa, às vezes o nosso problema financeiro não é uma maldição, é porque a gente administra mal o dinheiro, ou porque tem preguiça de trabalhar, ou de estudar. Às vezes o nosso problema conjugal não é que estão lançando maldição sobre nós, é porque a gente não está cuidando bem do nosso casamento. Porque a maldição sem causa não encontra pouso. Mas o segundo ponto é acerca da causa da maldição. Qual é a causa da maldição, então? E aí, chegamos ao capítulo 25. Capítulo 25, versículos 1 a 3. Diz assim: quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Ó, o mesmo povo lá de Balaque, cujo Balaque era rei. Estas convidaram o povo ao sacrifício oferecido aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Eu te pergunto, onde estava Balaão aqui? Você encontrou Balaão nesse texto? Mas ele estava aqui. Você leu Balaão nesses 3 versículos? Mas eu te afirmo que ele estava aqui. E de onde eu tirei isso? Do capítulo 31. Olha o capítulo 31, versículo 16. Versículos 15 e 16. Números 31, 15 e 16. Números 31, 15, diz assim: Moisés lhes disse, por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Falando das mulheres que eles trouxeram cativos, os midianitas, os moabitas. Versículo 16. Eis que estas, por conselho de quem? De Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor no caso de Peor. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo com magia, porque o povo de Deus é abençoado. Não adianta lançar magia, não adianta fazer trabalho na encruzilhada, não adianta ficar fazendo coisas, amarrando o nome de um servo fiel do Senhor na boca do sapo. Não adianta, não acontece. Porque o que Deus abençoa, abençoa. O que Deus amaldiçoa, amaldiçoa. Acabou. O que Balaão fez? Aconselhou Balaque, ó, magia não vai arrumar nada não. Mas se você colocar as mulheres lá no meio do povo, aí, entendeu? A maldição sem causa não encontra pouso, mas a causa da maldição é o pecado. O que Balaão muito espertamente fez? Por isso que eu falei que ele era ímpio. Ele viu que proferindo palavras de maldição não ia arrumar nada. Ele arrumou um jeito do povo pecar, e aí ele arrumou o problema para Israel. Isso está claro aqui no capítulo 31. Qual foi o fim de Balaão? Está aqui no capítulo 31 também, um pouquinho antes, capítulos 7 e 8. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Balaão foi morto pelos próprios israelitas, mas antes de morrer,
ele conseguiu gerar problema para os israelitas, aconselhando Balaque a colocar mulheres para se prostituírem e levarem o povo de Deus à imoralidade e à idolatria. Voltando lá ao capítulo 25. O que aconteceu, então, ao os moabitas seguirem o conselho de Balaão? 25, versículo 4. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. O resultado do pecado é a morte, irmãos. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. O povo pecou, e para saciar a ira de Deus, para trazer justiça, aqueles homens seriam enforcados. Versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Olha o que aconteceu aqui. O povo começou a se prostituir com as mulheres moabitas. O povo começou a adorar os deuses de Moabe. Moisés recebe da parte de Deus uma palavra de condenação para que enforcasse os líderes, matassem aqueles que estavam se envolvendo com imoralidade, com idolatria, e um sujeito, que lá no final do capítulo diz o nome dele, Zinri, filho de Salu, chefe da casa dos simeonitas, passa no meio do povo com uma mulher moabita tiracolo e vai para sua tenda ter relações com ela, todo mundo chorando, todo mundo desesperado, e o cara não está nem aí. Como quem diz assim, não estou nem aí o que Moisés está dizendo, não estou nem aí que vão trazer praga, eu vou pegar a mulher moabita, com perdão da expressão, e vou levar para a minha tenda e vou ter relações com ela mesmo. Só que aí surgiu um homem com uma indignação santa, filho de sacerdote, Finéias, versículo 7. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda. E com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000 pessoas. Tentando proferir maldições, Balaão não trouxe nenhum prejuízo para Israel. Mas infiltrando, mulheres, porque era o caso, mas poderia ser homens. No caso, foram mulheres que se prostituíram com os israelitas. Então, vamos falar de outra forma. Promovendo imoralidade e idolatria no meio do povo de Israel, ele trouxe choro, trouxe lamento e 24.000 mortos. Você ainda tem medo de macumba? Você devia ter medo do seu pecado. Porque o que pode te matar é o pecado que habita em nós. O que pode te matar é o diabo sentir, sugestionar, como fez Balaão, a cair na moralidade, na idolatria, na incredulidade, como pregou muito bem aqui o irmão Paulo no domingo à noite, falando sobre Hebreus. Cuidado com a incredulidade. Cuidado com aquele sentimento: o que adianta eu servir a Deus? O que adianta orar? O que adianta ler a Bíblia? O que adianta estar semana após semana na igreja? O que adianta ter uma vida santa? Todo mundo faz tudo errado. Cuidado com a incredulidade. Cuidado com a imoralidade sexual. Cuidado com isso aqui, ó. Você dá um clique e você acessa a pornografia, que é uma praga que tem destruído a mente de homens e mulheres, mais de homens, mas também de mulheres, que tem destruído casamentos. Vamos falar sobre sexualidade aos casais em agosto, mas muitos homens viciados em pornografia querem sujeitar a sua mulher a todo tipo de depravação sexual. Isso gera problemas no casamento, que se a mulher não aceita, o homem fica revoltado e às vezes acaba traindo a sua esposa, ou se a mulher aceita, ela vive oprimida por fazer coisas que condenam, geram condenação. Isso para dar só um exemplo. Tem muita gente com medo de macumba na igreja e não tem medo de assistir filme pornográfico. E não tem medo de ver toda sorte de imoralidade sexual, de beber das águas podres que saem. Eu falava, não sei se foi num culto, recentemente, peguei um elevador e tinha aquela janelinha, aquela televisãozinha dentro do elevador. Havia propaganda de Big Brother Brasil. Eu falei, essa praga ainda existe. Esse culto à imoralidade sexual, culto a tudo que é ruim. E pior do que se existir é ter crente que assiste isso e não vê problema nenhum. Então, tu já se perdeu, irmão. Aí o crente passa numa encruzilhada, atravessa a rua, com medo da macumba. Aí chega em casa, vê Big Brother Brasil. Tu já está amaldiçoado, cara. Pode pisar na macumba, não tem problema nenhum, você já está amaldiçoado. Você já perdeu o contato com aquele que é o abençoador. Já era. Não tem medo de macumba, não. A maldição já chegou na tua vida. Isso é muito sério. A maldição sem causa não encontra pouso. Agora, quando há imoralidade, quando há idolatria, quando há feitiçaria, aí, meu irmão,
24 mil mortos no meio do arraial do povo de Deus. Mas se levantou um homem, Finéias, e aquele cara, Zinri, filho de Salu, era tão abusado que provavelmente ele entrou na tenda e já estava tendo relações com a mulher. Porque como é que o cara com uma lança atravessou o homem e a mulher ao mesmo tempo? Eles deviam estar bem juntos, né? Então se levantou um homem de verdade e matou aquele casal e cessou a praga. Se você deixar a imoralidade entrar na tua casa, na tua tenda, irmãos, chega uma hora que você vai ter que ter uma atitude firme para a praga cessar. E se isso está acontecendo na tua vida, tem essa atitude hoje, enquanto é tempo. Balaão morreu. Aí talvez você pense, a gente já viu que Balaão morreu. Foi morto pelos israelitas. Até pelo tempo ele teria morrido de morte natural, o tanto tempo que se passou. Balaão já está morto. Será que isso ainda vale para nós hoje? Vai em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, carta à igreja em Pérgamo. Apocalipse 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Um parêntese, parece o Rio de Janeiro. Tendo em visto o que aconteceu em Copacabana algumas semanas atrás. O trono de Satanás. Continue, versículo 13 diz assim: sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Então, o povo estava sendo fiel, pessoas estavam sendo mortas pela fé, numa cidade onde Satanás habita. Mas olha o que diz o verso 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí no seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Balaão morreu, mas a sua doutrina permaneceu até os dias do apóstolo João e permanece até os dias de hoje, irmãos. A gente precisa ajustar os nossos ponteiros. Precisa calibrar, igual quando a gente vai no posto calibrar o pneu, você tem que ter aquela calibragem para o pneu funcionar bem, senão ele se desgasta mais rápido ou pode até furar, você tem um problema. A gente precisa calibrar o que realmente pode gerar maldição em nossas vidas. Balaão ensinou Balaque, ele estava ensinando aqui a igreja em Pérgamo a se envolver com prostituição, com imoralidade e com idolatria. E isso continua acontecendo hoje. Cuidado com a tua vida, meu irmão, minha irmã. E esse que fala essas coisas tem a espada afiada de 2 gumes. O que vale para você, vale para mim. O que corta em você, corta em mim. A espada tem 2 gumes. Cuidado com a sua vida. Tema menos aquilo que não tem efeito nenhum sobre a sua vida. E tenha, de fato, como Jesus, certa feita, falou para os seus discípulos, não tema um homem, mas tema aquele que pode lançar tanto corpo e alma no inferno. Quem falou isso foi Jesus. Tema a Deus. Temamos a Deus, irmãos. Porque nós vivemos num lugar onde o trono de Satanás está estabelecido. Talvez o trono de Satanás vem por meio de um celular, vem por meio de um smartphone, de uma televisão, de um computador ou de uma conversa imoral. Seja como Finéias, se posicione e tema aquilo que de fato devemos temer. A imoralidade, a idolatria, o pecado, as ciladas de Satanás, a doutrina de Balaão. E andando assim, teremos paz, irmãos. Mesmo com as nossas falhas, voltando, pedindo perdão a Deus, pedindo, Senhor, me fortalece, Senhor, me ajuda, me livra da doutrina de Balaão. Alinhe as suas expectativas. Tema aquilo que de fato devemos temer ao Senhor. Porque, se você for lá, não vou ler agora, mas Deuteronômio 28 a 30, as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência não reside numa pessoa que tem poder e que fala. Tem muito crente incauto hoje que qualquer pessoa que fala qualquer coisa fica impressionado. A bênção e a maldição residem no Senhor. Se nós andarmos de acordo com os seus critérios, com aquilo que o Senhor determina para nós, seremos abençoados, ainda que nos amaldiçoe. E se desobedecermos a Deus, mesmo que falem maravilhas sobre nós, estaremos numa situação difícil. Como está a sua vida?
A maldição tem encontrado causa na sua casa, no seu casamento, na sua vida. Se não tem, descanse o coração, sirva a Deus, continue buscando ao Senhor. Não se preocupe tanto com o que falam de você, ou que falam para você, mas busque agradar aquele onde reside toda a bênção, que é o nosso Senhor. Feche seus olhos.